carta ela tem uma estrutura e tá? A carta argumentativa ela só vai se diferir das outras cartas com o simples propósito de argumentar dentro dela. Ela se assemelha mais à dissertação argumentativa, que é o modelo Enem, o modelo de redação da prova do Enem, do que com uma carta pessoal, a que talvez nós tenhamos mais contato. O que é uma carta argumentativa? Ela é uma carta direcionada a uma determinada situação. Vou colocar aqui um exemplo que pode ser real. Comprei um tênis em uma determinada loja. Comprei pela internet. E esse tênis chegou com defeito. A quem eu vou recorrer? E de que modo eu vou recorrer? Eu vou recorrer ao gerente dessa loja, ao responsável dessa loja, por meio de uma carta argumentativa, que hoje ela recebe esse nome carta argumentativa, porém ela é mandada, ela é enviada por e-mail. O que faz ela ser uma carta argumentativa é a estrutura física que ela ainda mantém, tá? Próxima de uma carta, literalmente. Então, a carta argumentativa apresenta uma reclamação ou uma solicitação a uma autoridade ou uma pessoa responsável sobre aquele assunto que você queira se queixar, que você queira exigir, que você queira mencionar, certo? A carta argumentativa, ela pressupõe um interlocutor, ela é direcionada para alguém. Esse interlocutor, toda a nossa linguagem, ela vai ser estabelecida dentro dessa carta, determinando a distância que a gente tenha desse interlocutor, dessa pessoa que vai receber a carta. Então, uma carta pessoal, ela tem uma linguagem informal, ela tem uma linguagem mais solta, em que você consegue articular tranquilamente próximo da oralidade. A carta argumentativa, ela já tem uma linguagem padrão. Ela tem algumas exigências que afasta ela da metáfora, por exemplo. Por quê? O seu argumento ele precisa ser claro para que o leitor entenda e atenda às suas necessidades. Além do seu poder de persuasão ser bem elaborado para que você mude, de repente, até a opinião e os argumentos que vêm do interlocutor para você, tá? Então, quais são as exigências, como ela é montada, como é a parte física dessa carta argumentativa? A tipologia dissertativa argumentativa, seja ela carta argumentativa, seja artigo de opinião, seja a dissertação argumentativa modelo Enem, por exemplo, ela tem 3 partes que são primordiais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E isso pode ser elaborado, isso pode ser construído em cima dos argumentos que você queira formalizar para que seja a sua necessidade diante daquela carta, quando a gente fala de carta. Então, o primeiro parágrafo é obrigatório que você exponha logo o seu ponto de vista dentro da carta. Estou extremamente insatisfeita com o produto que adquiri em sua loja, e aí você vai dissertar sobre o assunto, você vai falar sobre o assunto, você vai explicar, argumentando no corpo do desenvolvimento da sua redação. Ela vai ter, em média, de 4 a 5 parágrafos, sendo 1 para a introdução, 1 para a conclusão e 3 ou 2 para o seu desenvolvimento, assim como é a dissertação argumentativa modelo Enem, tá? No último, deve reforçar o seu ponto de vista e apresentar a sua proposta, ou seja, uma solução para que as duas partes venham se beneficiar com a resolução desse problema. Se fosse dissertação argumentativa modelo Enem, você iria fazer a sua proposta de intervenção. Como é uma carta argumentativa, você vai trazer uma solução já pré-estabelecida para que o gerente, o assessor, ou seja lá quem for o responsável da loja, né, o responsável pela loja, ele se sinta tão beneficiado quanto você em resolver essa situação. A argumentação, ela deve ter uma escolha de registro, ou seja, uma escolha de palavras adequada ao afastamento no sentido de intimidade que você tenha com um interlocutor. Por isso, a linguagem padrão e a linguagem formal.
de difícil acesso, difícil entendimento, não é isso. É uma linguagem que te afasta um pouco da oralidade, em que você não use metáfora, não use gírias, use palavras de fácil entendimento, de clareza de entendimento, porém que facilite o seu argumento. Então, qual é a estrutura física? No topo da redação, nós teremos o local e a data de quem está enviando a carta, tá? O vocativo, esse seria uma saudação. Senhor gerente da loja Renner, por exemplo, seria um vocativo. A quem está sendo direcionada essa carta? O motivo, o assunto, a finalidade, ele tem que estar logo bem explícito e explicadinho no meu parágrafo introdutório, tá? Nos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, eu vou para